lá, André, passa o próximo para mim. Vou fazer uma parceria aqui. Essa daí é a tal da Hebe. Hebe era a menina, ou é a menina virgem, a menina loira, que servia vinho, que servia ambrosia para Zeus e para a turminha dos Zeus, aquelas festinhas que rolavam lá no Olimpo. Dizem que um dia a Hebe deixou cair o vinho no chão, dizem que um dia a Hebe deixou cair a ambrosia no chão, brigou com Zeus, e daí surgiu a ideia de que a Hebe seria a deusa da juventude, a deusa da adolescência. Eu sou um Ebiatra, e o nome Ebiatra vem dessa deusa. Eu já não gosto muito. Você vê que a história já começa totalmente deturpada. Uma deusa rebelde, confusa, desengonçada, desatenta, desafiadora. Mas, de qualquer maneira, só para vocês conhecerem, se vocês não a conheciam, essa é a tal da Hebe. Esse é o Werther. O Werther também é um moleque de 16, 17 anos, um menino apaixonado por uma menina que não pode ser dele. Eles até têm uns rolinhos, um crush, mas eles não podem ficar juntos, porque ela está prometida para um outro cara com a qual ela vai casar. Dizem que o Werther ficou muito chateado com essa história, por não poder ter a amada dele. E o Werther, um dia, numa sensação de desespero, escreve uma carta, pega um revólver e dá um tiro no supercílio direito. E depois que o Werther morre dessa maneira, essa é uma história clássica do romantismo aqui no mundo, uma série de adolescentes, uma série de moleques começam a se matar na Europa do mesmo jeito. Até hoje isso tem um nome, chama isso de efeito Werther. Toda vez que acontece um suicídio, há uma epidemia de outros suicídios que acontecem. Isso tudo vem da época do Werther, por conta dessa publicação desse livro. Passa o próximo para mim. Esse é o Gustavo. Esse talvez vocês conheçam mais. Gustavo é um moleque de 13 anos, que também se mata há uns 3 anos atrás. Esse saiu na imprensa. Esse saiu nesses programas de Sangue, Cidade Alerta, Brasil Urgente. O Gustavo fez um desafio pela internet. Ele se mata fazendo um jogo, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, um desafio de internet, e essa morte é muito repercutida, essa morte acontece em meio a grandes repercussões. Essa menina é a Hannah. Não sei se alguém de vocês conhece ela melhor, alguns conhecem superficialmente, alguns nunca ouviram falar dela. Para quem não conhece, a Hannah é uma menina de 18 anos, que também se mata o ano retrasado, 2017, numa série que ficou famosa, uma série de Netflix, de televisão, chamada 30 Reasons, 13 Razões, e a Hannah, antes de se matar, ela registra 13 fitas, 13 porquês, 13 motivos para ter se matado. E foi uma série, não teve essa enorme repercussão no Brasil não, viu? Essa série não foi muito sucesso no Brasil. A gente estava morrendo de medo dessa série ter um efeito Werther, né? E a gente não sabia o que ia acontecer depois dela, e hoje nós temos as primeiras publicações mostrando o que aconteceu depois dela, e eu te mostro daqui a pouquinho no final da apresentação. Aqui é a porta de um colégio de São Paulo, que o ano passado também os senhores sabem que no começo do ano aconteceram 2 suicídios intervalados de uma semana, os 2 por método semelhante, um enforcamento e uma queda de altura, muita repercussão na mídia. A gente que faz medicina de adolescentes, ano passado foi muito solicitado para falar sobre sofrimento psíquico, sobre suicídio, também um pouco por essa história que acabou vazando na mídia, porque há um código de conduta para se abordar isso, e nesse caso também do Band não foi bem obedecido, acabou se divulgando mais do que se deveria, tá? Eu estou te mostrando esses personagens todos aqui, comecei com a Hebe, te mostrei o Werther, a Hannah, o Gu e o Pedro, porque eu vou falar nessa manhã, me pediram
para conversar com vocês um pouquinho sobre adolescência, um pouquinho sobre essas questões de violência, automutilação, suicídio, tentando dar um panorama um pouquinho menos sombrio para vocês. É uma tarefa muito difícil, viu? Porque eu não tenho boas notícias. Compartilhar com vocês um pouco do que nós, na saúde do adolescente, temos pensado e como a gente pode avançar, e dá para avançar. Nesse assunto dá para a gente avançar um pouco do que nós estamos hoje fazendo. Hoje nós fazemos nada, né? Não estou dizendo que passando a fazer você vai resolver este problema. Até porque daqui a pouco eu vou te mostrar, esse não é um grande problema do Brasil. No final quero aprofundar um pouco mais. Passa próximo. Deixa eu só antes de começar essa aula mesmo, passa o próximo. Parece que nós descobrimos o que aconteceu naquela festinha do Olimpo. Lembra que eu contei a história da Hebe, que deu aquela confusão, aquelas festas lá no Olimpo? Presta atenção. Tudo está explicado, né? A Hebe possivelmente estava trocando um WhatsApp com outro Deus bonito naquele dia, e por isso que caiu o vinho no chão. Não era rebeldia, era um outro Deus bonito que ela estava se comunicando. Muito bem, isso aqui é antigo, mas eu gosto de trazer para vocês, porque quando virou o ano 2000, vocês lembram que a ONU propôs lá, aquela reunião bonita lá em Nova York, as tais metas do milênio. Hoje não é mais nada disso, vocês sabem que já estamos em ODS, é uma outra discussão, mas no começo de tudo, o embrião de tudo isso, foram as tais metas do milênio, na virada do ano 2000, aonde a ONU colocou uns problemões, e a ONU falou assim, vocês têm que resolver isso, galera. Vocês têm até 2015 era a data máxima, para o mundo voltar lá e falar, e aí, fez alguma coisa para melhorar os tais objetivos do milênio ou não fez? Né? E os senhores sabem disso, os senhores já estavam trabalhando na educação em 2015, isso foi muito repercutido no mundo inteiro, todas, eram 8 metas, né? Mas lembra que cada meta tinha submeta, cada submeta tinha submeta, e era uma porrada de meta que você tinha. No final de 2015, quando os países foram lá, dar a devolutiva, né? Fizeram ou não fizeram? E aí vocês lembram que todas as metas que tinham a ver com crianças deram super certo. Todas as metas que tinham a ver com idosos, com os velhinhos, deram super certo. Todas as metas que tinham a ver com mulheres deram super certo. Todas as metas que tinham a ver com adolescente não deram certo. Ou pioraram, ou ficaram igual. Naquele momento começou a se questionar, mas o que nós estamos fazendo pelos adolescentes? Todos os indicadores pediátricos, eu vou colocar um pouco da experiência nossa da saúde. Todos os indicadores de criança estão super legais. Todos estão diminuindo. Então, mortalidade de criancinha, doenças infecciosas, transmissão de HIV, tudo em pediatria é lindo. Quando vira ibiatria, quando vira 10, 12 anos de idade, tudo degringola, tudo ou está igual ou está piorando. Tem coisas que em adolescência, inclusive, estão piorando. Vamos colocar alguns exemplos só para te ilustrar esse começo de aula. Vamos pegar aqui, aleatoriamente, tá? Eu escolhi aqui morte por causa externa, tá? Peguei aqui em 2016 o nosso DataSUS. Olha, o número de adolescentes que morreu aí, 10 a 19, tá? Estou considerando adolescência formal, aquela definição clássica que você escreve no seu caderninho aí, 10 a 20 anos. A gente já mudou essa definição. Hoje tem uma definição muito mais inteligente para a adolescência do que essa, mas a gente ainda usa essa classicamente. Pus ali quantos morreram por transporte, por trânsito, quantos morreram por homicídio, agressão, por suicídio e por afogamento. Peguei quatro causas de morte aí. Vou fazer a soma, 15.311 mortes imbecis. Concorda comigo? Se é para morrer, morre de câncer. Se é para morrer, morre de doença no coração. Não é mais bonito morrer assim? Morre de câncer, morre de doença no coração. Vai morrer por besteira. Isso aqui é morrer por besteira. Acho que todos vocês da área de educação concordam comigo. Não, Benito. 9 horas da manhã, terça-feira, estou cansado, já tô. Não começa com coisa assim problemática. Assim, falar de morte é muito difícil. Então, vamos trocar de problema. Vou mostrar outro. Gravidez.
Gravidez na adolescência. Aqui você tem as gravidezes que acontecem. Quer dizer, na verdade não são as gravidezes, tá? São os nascidos vivos, que é o que a gente tem conta, né? Porque gravidez tem muito mais, os senhores sabem disso. Mas os que nascem, aí ó, 2005, 10, 15 e 2016, tá? 500 mil nascimentos de meninas, adolescentes, meninas com menos de 20 anos de idade. É que a redução da gravidez na adolescência do Brasil é a menor do mundo. Reduzir, todo mundo está reduzindo. Reduzir, até Gana está reduzindo. Uganda está reduzindo. Sudão está reduzindo. O que é importante deixar claro é que a nossa redução de gravidez na adolescência do Brasil é a mais pífia do mundo. É a menor do mundo. Pegamos infecção por HIV. Infecção por HIV, se vocês observarem aí, criança está despencando. Praticamente, se tudo der certo, uma novidade da área de saúde que eu divido com vocês, mais 2, 3 anos não vai ter mais transmissão vertical. Não vai ter mais mãe com HIV que passa para filho. Já temos tecnologia, já sabemos como é que a gente atua, já sabemos o que fazer, não vai ter mais. AIDS em velho, que teve um super problema, também já despencou. AIDS em adolescente, a curvinha é ascendente. Aí, mais um problema. Não importa para onde você olhe, eu vou te trazer o dado que em adolescência o assunto é complicado. Em adolescência o assunto é problemático. Também não vai dizendo por aí que a curva de HIV em adolescente está assim, subindo rápido. Não é isso, mas está subindo. Está subindo lento, mas está subindo. Não era para subir, concorda comigo? Está caindo em todo mundo, por que tem que subir só no adolescente? E em particular, não sei se você consegue acompanhar comigo esse gráfico, está subindo na faixa de 14 a 20 anos, especificamente nos meninos que transam com meninos. Agora o outro problema. Então imagine, se já é tão difícil fazer as pessoas olharem os adolescentes de forma diferente. Imagina eu convencer a cuidar, a olhar, a conversar com os meninos que transam com meninos. Eu estou pegando uma fatia mais específica e cuidar de forma diferente. Conversar de forma diferente. Vocês sabem que hoje nós estamos passando por uma crise do preservativo, né? A camisinha tem passado por uma crise, e se vocês conversarem com os alunos de vocês percebem isso claramente. Nós estamos hoje, 2019, mais ou menos, eu vou te dar dados assim, mais ou menos a literatura, nós estamos mais ou menos com metade dos meninos e meninas usando camisinha, metade não. Esse é um número muito baixo. Nós nunca tivemos tão baixo assim em uso de barreira. Só para vocês terem uma ideia, o pessoal aqui que tem 35, 40 anos de idade, o pessoal meio contemporâneo a mim, sabe que na nossa época, na nossa primeira vez, era um desespero. Nós tínhamos 80% de uso de camisinha, 85% de uso de camisinha. A gente ia em escola fazer palestrinha para adolescente, eles levantavam a mão e falavam assim, doutor, pode colocar 2 camisinhas uma em cima da outra? Mas era uma pergunta que mostrava o quê? Mostrava medo, mostrava que eles estavam atentos, que tinha gente morrendo na televisão, que tinha Fred Mercury, que tinha caso. Hoje não tem nada disso. E hoje nós estamos com 50% de uso. 50% de uso, pensa comigo, doutora, é cara ou coroa? Não é cara ou coroa? Professor de matemática aqui, se tiver algum, é cara ou coroa. 50% se previne na primeira vez. Então nós estamos numa situação bastante, assim, que merece atenção e cuidado nesse momento chamado adolescência. Passa o próximo para mim. Se um dia você for chamado para fazer um relatório, uma aula, quiser dar uma aula sobre como está o adolescente brasileiro, deixa eu já te dar uma dica. O melhor trabalho do Brasil que mostra a fotografia do adolescente brasileiro é o chamado PENSE. PENSE é a sigla de Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. Trabalho show, trabalho maravilhoso, feito com um desenho muito bem elaborado, ele é copiado de um desenho europeu, ele é feito no 9º ano, só para curiosidade de vocês, ele é feito em 9º ano, ele é feito em escolas públicas, privadas, mais de 100 mil adolescentes respondem esse questionário. Então, você pode dizer que o PENSE mostra como está o adolescente brasileiro. E o PENSE é muito legal, ele pergunta tudo.
de sexo, de droga, de escola, de usar banheiro, de comida, de atividade física, tudo que você quiser saber, vai dar uma aula um dia, está despreparado, entra no Google, digita Pense e monta a aula. A aula mais bonita da adolescência é uma aula baseada no Pense. O nosso último Pense é de 2015. Vai sair agora um outro, mas eu não tenho os dados do novo ainda, mas 2015 é que eu vou te mostrar aqui. Tá? Eu vou te mostrar alguns são muitos, o Pense é grande, mas alguns, só para você ter uma ideia de quem é o adolescente de 9º ano hoje no Brasil. Tá? O adolescente de 9º ano no Brasil, 55% já beberam. Até aí nenhuma novidade. Você vai falar assim, doutor Benito, isso aí também é desde que o mundo é mundo. Mas eu tenho 21% que já se embriagaram. 9º ano, eu não estou falando do ensino médio. Eu não estou falando do 2º, 3º do ensino médio, eu estou falando de 9º ano. 27% já transaram, até aí também nenhuma novidade. 40% não usou camisinha, até que tá bom isso aqui. Porque os dados atuais agora é de 50% que não usou. Já tá, é aquilo que eu te falei, meio a meio. Tá? O que mais? Eu tenho 32% que já dirigiram. 14% já sofreram agressão. 4% de 4 milhões são forçados a transar. 5% brigaram com arma de fogo. Ali, eu tenho 7% das menininhas, eu vou falar menininha porque geralmente é menininha, 7% das menininhas de 9º ano que vocês educam já botaram o dedinho na garganta escondido para vomitar. Procurando emagrecer, ou resolvendo uma insatisfação com o corpo. E o que vem agora na cabeça do professor da rede pública municipal de São Paulo, coordenador, diretor da escola? A primeira pergunta que vem é essa. Será que não tem ideia? E aí a segunda pergunta, que é meio óbvia na cabeça de vocês. Se eles têm ideia de que vai dar ruim, por que fazem? Por que fazem? Essa é a grande pergunta da intranquilidade de um papai, de uma mamãe, de um professor e de um médico também. Por que eles fazem? Será que não está na cara que aquilo ali vai dar alguma coisa errada? Vai virar pegadinha não, é videocacetado, vai virar problema. No mínimo vai virar uma cena de machucar, no mínimo, para não dizer coisa pior. Né? E é isso então que a gente, enquanto ciência, tem a contribuir hoje com vocês de educação. E aí essa parceria de fazer com que nós, que estudamos saúde do adolescente, pensamos adolescente, possamos conversar com você. A gente sabe mais ou menos o que rola na cabeça dessa molecada. A gente começa a entender agora de maneira mais científica o que está rolando na cabecinha daquele cidadão ali. E se você entender o que está rolando e parar de dizer que ele faz isso por rebeldia, parar de dizer que ele faz isso por explosão de testosterona, que não tem nada a ver, você consegue tentar trabalhar de uma maneira um pouquinho mais direta isso. E eu vou tentar te mostrar isso do ponto de vista prático. Quem é de verdade adolescente hoje? Né? Aqui é uma questão importante. Se você pegar a definição da Organização Mundial de Saúde, ela diz que é a segunda década de vida, 10 a 20 anos. Tá? Se você pegar a Academia Americana de Pediatria, lá eles consideram pediatria até 21 anos. Então, adolescente vai até 21 anos. Se você pegar a lei brasileira, coisas legais, assuntos legais, na hora que cai na mesinha da Márcia lá para resolver problemas legais, é 12 a 18. O Brasil é bem claro, só 12 a 18 que você chama de adolescente. Se você pensar neurocientificamente, vai até 20 e poucos, daqui a pouco a gente conversa. Ou seja, tem um monte de definição que eu não sei se ajuda você ou te complica a vida. Eu acho que a maioria das vezes te complica a vida, que é um monte de definição de adolescência. Mas eu queria que agora você fechasse os teus olhinhos e pensasse comigo a última festinha de aniversário que você foi de uma menina de 9 anos. 8 anos e meio, 9 anos. Lembra que roupinha que ela estava usando? Lembra que musiquinha que rolava na festa? Lembra qual é o papinho que estava rolando entre esses meninos e essas meninas? É óbvio que crianças estão chegando cada vez mais cedo. Crianças estão invadindo cada vez. Eu não vou discutir isso aqui com vocês, não é minha área, eu não trabalho mais com criança, eu trabalho só com adolescentes, mas fica a sugestão, #sugestão, para vocês organizarem um dia uma conversinha com os senhores importantíssima sobre a desinvenção da infância. A infância ficando cada vez mais curta, a infância ficando cada vez mais destituída de infância,
e rapidamente essa molecada chegando na adolescência, né? Você pega aí todas as sandalinhas, sapatinhos infantis, tem saltinho. Outro dia eu estava examinando uma menina no pronto-socorro, eu levantei a blusinha dela, 6, 7 anos de idade. Aí eu fui escutar assim, eu falei, mas o que é isso? Aí ela, sutiã. Ela estava já com uma faixinha aqui assim, de sutiãzinho, pintadinha e tal. Então isso é uma discussão enorme. Alguns educadores mais pessimistas dizem que estamos passando por uma desinvenção infantil. Isso tem algumas repercussões para a gente pensar. Mas fato é que estão invadindo do lado de cá. Bom, se fosse só isso, tudo bem. O problema, e os senhores têm que conhecer isso, porque está na cerne de uma série de questões de sofrimento na cabeça dessa molecada, é o lado de cá. Adultos também estão cada vez mais invadindo a adolescência. Adultos estão cada vez mais, assim, em crise, querendo trocar de lugar com o adolescente. Adultos não estão felizes em serem adultos. Isso é uma questão importante. Eu atendo vocês também, mães que chegam, meninas que chegam. Eu vou te contar uma história do meu ambulatório lá no Hospital das Clínicas. A menina chega a falar para mim, Benito, minha mãe se veste com as minhas roupas. A minha mãe entrou no WhatsApp, no grupo das minhas amigas, e fez amizade com as minhas amigas. Eu vou para a minha festa, para o salão no final de semana, a minha mãe vai junto comigo. Eu estou no salão ficando com o meu ficante, com o meu crush, e do outro lado está minha mãe ficando com o ficante dela. Quando a gente conta isso para o leigo, não para vocês que são da educação, o leigo fala assim, nossa, que mãe amiga, que mãe do lado, que mãe parceira, que mãe tamo junto. Essa menina chora cada vez que passa no atendimento, chora. E vocês sabem disso, dizendo como eu não tenho meu espaço respeitado. Regra número 1 para cuidar de adolescentes. Regra número 1, e espero que os senhores saibam disso. Os senhores sabem que os senhores são, graças a Deus, da educação. Na área de saúde, às vezes é um pouco mais difícil, né? Anota aí, respeite o espaço do adolescente. Defina, respeite, caracteriza o espaço do adolescente. Isso é uma questão para a gente fundamental, né? Os senhores sabem o que é mexer na gaveta de um adolescente sem a permissão dele? Mexer no celular, e tem mãe mexendo no celular, né? Mexer no armário sem a permissão dele. Pegamos um adolescente hoje que olha para cá, estão invadindo. Olha para cá, estão invadindo. Não estou explicando todos os problemas da humanidade por causa disso, mas aqui já está um primeiro ingrediente. Não dá para daqui a pouco eu falar para vocês de suicídio, de gravidez na adolescência, de uso de narguilé, não importa qual assunto que vocês queiram conversar, se a gente não começar a entender isso, uma invasão desse lado, uma invasão desse lado. Quando me ensinaram a adolescência, eu estava sentadinho aí onde a Márcia está, tinha um professor aqui na frente que falava assim, adolescência é uma época da vida onde você olha lá na frente, encontra um adulto de referência e caminha em direção a esse adulto de referência. E eu pergunto para os senhores, qual é o adulto de referência que eu estou mostrando para eles, se o adulto está inconformado em ser adulto? Se o adulto quer trocar de lugar com ele, quer pôr a roupa dele, quer fazer o que ele faz, quer trocar de lugar. Isso é uma questão fundamental da gente começar a pensar, tá? Essa invasão do espaço. E fica também já essa dica, respeita o espaço. Respeita o espaço não significa só o horário de atender, no caso que eu sou médico. Ó, reserva o dia de atender os adolescentes. Vai fazer uma atividade na tua escola só para os adolescentes. Não mistura aquela molecadinha de 4º, 5º, 6º ano, não. Pega a molecadinha, mas põe separado. Né? Comece a perceber que existem pautas, assuntos, espaços, questões físicas, inclusive. Né? Eu sei que professores aqui, não sei como é que é isso na área médica, me desculpa, faz um pouco de tempo que eu já não frequento mais os bancos da escola fundamental, mas eu vou te dar exemplo do médico, você faz a tradução aí para você, professor. Eu sou pediatra e eu entendo, eu conheço os pediatras, coitados, que gostam de usar aquela galinha pintadinha pendurada no esteto. É normal, é habitual usar uma galinha pintadinha no esteto, um ursinho Poo, um apagador com uma abelhinha, um apagador que faz um zoom, sei lá o que você tem, um avental bordadinho, que tem uma... Vai atender adolescente e me arranca a galinha pintadinha do esteto. Começa a perceber que eu estou entrando numa outra seara. Muda a maneira de conversar, muda a linguagem. Outra ideia que eu queria trazer para vocês é também... É difícil o que eu vou falar para vocês, é também tirar ou forçar, às vezes é forçado mesmo na gente,
Tira o pé atrás com o adolescente. Tira o pé atrás. As pessoas têm uma leitura de que a adolescência necessariamente é complicada. É verdade, vocês estudaram educação, estudaram pedagogia, fizeram aí os vários cursos que te levaram a hoje o que você faz. A gente aprende verdadeiramente que a adolescência tem uma série de coisas diferentes que acontecem ali. Mas daí, pensar que necessariamente as coisas vão degringolar sempre, toma muito cuidado. Eu tenho mães hoje de menininhas de 6, 7 anos de idade que vão conversar com vocês na escola e falam assim: está tudo bem por enquanto, professora, graças a Deus está tudo bem. Mas sabe que eu morro de medo quando chegar a 12? Esse discurso já denuncia uma coisa complicada. Eu morro de medo quando chegar a 12. Parece que quando chegar a 12, 13, 14, as coisas vão complicar. A menina vai usar maconha, vai trazer o namorado, vai transar na cama da mãe. As mães morrem de medo do namorado transar na cama da mãe, né? Isso é um grilo existencial que as mães têm. Transa em qualquer lugar, mesmo menos na minha cama. E olha que coisa maluca, a gente projeta lá na frente necessariamente uma ideia que as coisas vão degringolar. Né? Eu tenho alunos que vão atender casos novos, né? Quando chega lá no hospital um caso novo de adolescência. Juro por Deus o que eu vou falar para vocês agora. O moleque chega assim para mim: doutor Brito, vamos discutir esse caso? Eu falei: senta aí, Marcelo, vamos discutir o caso. Eu estou preocupado. Eu falei: então senta, vamos conversar. Eu atendi um caso novo agora, foi caso primeira vez, né, que chama de caso novo, moleque de 14, 15 anos, e ele está bem. Você está preocupado que ele está bem? Estou achando esquisito. Está bem. Está bem. Não usa maconha, não briga em casa, nunca fugiu de casa, bonzinho, nunca transou. Olha que maluco, a gente desconfia da normalidade. A gente desconfia. Eu tenho médicos, colegas que perguntam para o adolescente: você já usou maconha? O moleque fala na consulta: não. Sabe qual a próxima pergunta? Poderia ser: e você gosta de tomar leite? E você faz futebol? Ele pergunta assim: pode contar. Pode abrir o jogo. Nós estamos em confidência. Nós estamos em sigilo médico. Você pode dizer. Olha que maluco, nós somos também uma sociedade que tem um pé atrás. Nós desconfiamos. Vou contar uma experiência minha particular. Quando eu comecei a atender adolescentes, atendia na periferia de São Paulo, Zona Sul, extremo sul de São Paulo. Recebi uma mãe com um menino, 16 anos, nunca me esqueço o nome dele, 15 para 16, chamado Jefferson. E a mãe entra, a consulta do adolescente, isso é um detalhe, depois um dia a gente conversa sobre isso. A consulta do adolescente tem 2 etapas, né? A etapa de entrevistar a mãe, a família, e etapa de, claro, atender o adolescente. E na hora que a mãe estava comigo, a mãe fez as queixas lá. Tá com chulé, tá com espinha, tá com caspa, aquelas coisas todas. E aí no final ela falou: posso te pedir um favor? O senhor pode falar com meu filho sobre drogas? Falei: falo. Normalmente isso faz parte da consulta do adolescente, mas por que a senhora quer que eu fale com o seu filho sobre drogas? Porque ele está usando. Falei: opa, dona Maria, então me explica melhor essa situação. Porque eu achei um baseado no bolso da calça dele. Tá bom, anotei no prontuário, liberei a mãe, chamei o moleque. Nunca me esqueço do moleque entrando na cena. Eu guardo até hoje a carinha dele. Ele entrou, ele não sentou, Márcio, ele ficou em pé. Ele me cumprimentou, eu estava em pé também, assim, para cumprimentá-lo. Ele pôs o dedinho assim na minha direção, assim, não agressivo, mas assim, sabendo o que estava falando, ele falou assim: olha, o senhor não é obrigado a acreditar na minha história não, hein, doutor Benito? Primeira vez que eu estou te vendo, primeira vez que o senhor está me vendo, nós não nos conhecemos, mas eu sei porque eu estou aqui. Falei: olha, Jefferson, eu não ia ser tão direto com você, eu ia começar assim pelas beirinhas, mas já que você tocou nesse assunto, senta aí, vamos conversar. Eu estou aqui porque minha mãe deve ter achado aquele baseado no meu bolso. Falei: olha, Jefferson, eu não ia ser tão direto, mais ainda. Né? Não começo a consulta direto falando sobre drogas, mas, e ele de novo falou: você não precisa acreditar na minha história, como eu também não preciso acreditar em você. Mas eu vou te contar o que acontece em casa. Todos os dias, toda vez que o moleque chegava em casa, a mãe do menino, ele dizia: a minha mãe, ela mexe na minha calça, põe a mão no bolso da minha calça, abre a minha mochila para dar uma espiada se tem alguma coisa que eu trouxe. E de vez em quando ela está inspirada, ela pede até para eu baforar no nariz dela. Doutor Benito, ela estava procurando tanto, que eu não tive dúvidas. Peguei um baseado do meu melhor amigo, pus no bolso e dei para ela o que todo dia ela procurava quando eu chegava em casa. Esse moleque nunca usou maconha na vida. Mas não sei se vocês entendem o sintoma social. Uma sociedade que olha procurando,
olha querendo achar, entrevista perguntando, pode falar, abre o jogo, pé atrás. Então toma um cuidado, é natural que a gente tenha um certo pé atrás com o adolescente, mas uma outra dica que eu te dou, já que esse encontro aqui agora eu quero torná-lo um pouco prático, no sentido de te instrumentar sem pé atrás. Livre-se do pé atrás. Até porque o pé atrás, o próprio adolescente começa com um discursinho, vocês já viram isso, tem paciência comigo porque eu estou naquela fase. Vocês me chamam tanto de aborrecente que só me resta uma maneira de reagir diante de vocês, que é ser aborrecente. E vocês sabem disso mais do que eu, porque nós somos uma geração muito chamada de aborrecente, tá? Então toma cuidado com essa leitura de um período de trovoada, isso é bastante complicado. E qual é talvez a dica mais legal que eu possa compartilhar essa manhã com vocês? Que a gente comece a enxergar melhor esse adolescente. E agora vem o objetivo inicial da minha aula, pelo menos o primeiro, que é te instrumentar um pouquinho do que nós sabemos hoje sobre como eles funcionam, para que a gente possa adaptar estratégias de educação, de orientação, de ações que a gente possa fazer para essa molecada. Tá? Vou te dar um exemplo bem fácil de você compreender onde eu quero chegar. Vamos pegar uma característica que todo mundo nessa sala sabe que existe. Eu acho que desnecessário uma aula dessas eu explicar para vocês sobre tendência grupal. Todo mundo sabe nessa sala o quanto o grupo, a turma, o melhor amigo tem importância para um adolescente, referência, paz, força, tudo que ele ganha quando está com o melhor amigo. Perfeito, todo mundo sabe isso. Isso aqui não precisa nem teoria, todo mundo sabe disso, tá? Vamos pegar um assunto que está na moda, todo mundo preocupado, todo mundo querendo fazer alguma coisa. Então, vocês em educação, nós na saúde, a igreja, a TV Globo, todo mundo quer fazer alguma coisa. Legal, legal. Que é o assunto droga. Todo mundo está preocupado com esse assunto. Então, diz para mim, ainda mais você que é professora vai se lembrar direitinho disso. Se você já não ouviu essa história assim, ó, cuidado com o pipoqueiro da porta da escola. O pipoqueiro da porta da escola é o cara do mal, é o capeta travestido de pipoqueiro. Ele passa uma pipoquinha, é o tóxico, pipoquinha, tóxico, pipoquinha, tóxico. Nem tem mais pipoqueiro, né? Coitado, pipoqueiro é profissão falida, profissão fadada ao desespero. Quer ver uma outra coisa que também você já ouviu? Ó, cuidado, sua mãe falou isso, cuidado com o estranho. Vai numa festa, o estranho chegar com alguma coisa. Não pega, não chega perto do estranho. O estranho é o capeta. O estranho é a pessoa que vai te passar. Pergunto para vocês, todos os professores, orientadores, todos os professores envolvidos na educação aqui. Os senhores respondam comigo, qual o poder de interferência na vida de um adolescente, de um pipoqueiro e de um estranho na festa? Nenhum. Eu perco tempo com isso, de sentar com um moleque desses na minha frente e discutir, vem cá, como vai ser quando o teu melhor amigo beber a primeira vez, quando tua melhor amiga tomar um porre pela primeira vez, quando tua turma fumar, quando tua turma te oferecer narguilé, quando tua turma fumar um cigarro eletrônico. Ou seja, a gente perde tempo com essas coisas que não tem nenhuma fundamentação, atribuindo um pseudo estranho que vai chegar e vai passar alguma coisa. Peguei um exemplo tosco, que é o exemplo... Vou te dar outro exemplo para não ficar num só. Eu fazia o acompanhamento de saúde ginecológica das meninas aqui na região sul de São Paulo. Eu entrava nos postos de saúde, pedia permissão para a ginecologista, pedia permissão para adolescente, eu assistia algumas consultas para eu pensar como a gente estava fazendo a orientação e como a gente estava oferecendo saúde sexual e reprodutiva para essa molecada. Eu nunca me esqueço de uma médica super bem formada, mega bem formada, de uma faculdade top aqui de São Paulo, que atendia numa unidade básica de saúde convencional da região sul de São Paulo, e uma menina chamada Mariana, que marca a consulta com ela. Eu vou descrever a consulta. A Mariana sentou e falou, tudo bem, doutora? Eu marquei uma consulta aqui porque eu estou namorando o Lucas. O Lucas é um gato, é maravilhoso. Eu estou apaixonada por ele. Ele é o homem da minha vida. Até mostrou a foto dele no celular para a médica. E nós estamos namorando já há 1 ano. E nesse 1 ano, faz 6 meses que a gente começou a transar. Então, há 6 meses a gente está transando. A gente usa camisinha sempre, doutora, sempre. Porque camisinha, eu morro de medo, não quero engravidar, pelo amor de Deus, bateu na madeira. E eu vim aqui porque eu queria que a senhora me ajudasse, sabe? Porque só camisinha às vezes me deixa preocupada. Eu acho que pode falhar, eu acho que pode estourar, eu acho que pode vazar. Então, às vezes atrasa um dia a menstruação, eu já fico panicada, ele também. Então eu vim aqui, olha, doutora, eu quero pedir uma ajuda para mais coisa para eu não engravidar. Eu quero te pedir mais ajuda ainda para não engravidar.
Vocês não atendem adolescentes, não é da área de vocês, mas é pra gente que atende adolescentes, a gente tem orgasmos quando ouve uma coisa dessa. Quer dizer, uma menina que não veio pedir ajuda, uma menina que veio pedir mais ajuda ainda, porque ela já fazia o pacote básico. E aí a médica achou que pílula poderia ser uma coisa legal. Um dia a gente conversa sobre isso com vocês aqui, acho legal um dia a gente bater esse papo. Não é a melhor coisa do mundo, não é, sejamos bem claros, não é para adolescente a melhor coisa do mundo, no sentido de eficácia. Né? Nós estamos falando aí de mais ou menos 100 meninas usam, 8 vão engravidar. 108, isso é um número alto, mas é o que tem no Brasil. É o que tem barato, é o que dá para oferecer, junto com, claro, idealmente junto com a barreira, olhando as doenças, né? Olhando as doenças. Mas pílula é o que a gente acaba passando na maioria das vezes, e a médica achou que pílula seria para essa menina, junto com camisinha. Quando é junto com camisinha é legal, mas quando é sozinha não é legal, mas quando é junto com camisinha a eficácia é bastante boa. E aí a médica começou a explicar tudo sobre pílula para a menina. O que ia acontecer com o estrogênio, o que ia acontecer com o progestágeno, o que ia acontecer com o LH, com o FSH, o que ia acontecer com o endométrio, o que ia acontecer com o útero, o que ia acontecer com o hormônio da cabeça. A menina ficou assim, ó, em estado de graça, ouvindo aquela explicação linda, com tudo. Ela não falava linguagem difícil não, mas ela explicou tudo da pílula anticoncepcional. Aí ela terminou, fez a receita lá do Microvilar, que é a pílula mais simplesinha, a pílula que a gente dá mais para os adolescentes aí, a pílula que tem nos postos de saúde. A menina dobrou a receita, colocou num bolso, assim, ela estava com uma camisa e saiu. Quando ela saiu da consulta, eu fui atrás dela, sabe? Eu fui seguindo, que nem o Sombra. Aí eu fui atrás dela. Quando ela saiu, ela encontrou duas amigas que foram com ela aquele dia no posto, sabe? É comum no posto de saúde irem 2, 3. Aí uma deu o braço de um lado, a outra deu o braço do outro, saíram as 3 agarradinhas. Sabe quando saem 3 meninas agarradinhas? E eu ouvi, juro por Deus, ouvi. As duas falaram assim, e aí, Mari, como é que foi? Aí a Mari falou assim, nossa, essa médica é show. Se eu fosse vocês, eu marcava com ela. É muito legal. Ai, o que ela te passou? O que ela te passou? Aí a Mari tira da receita, mostra para as duas amigas, as duas. As duas fizeram assim. Nossa, Mari, você vai tomar isso? Você vai te engordar, Mari. Você vai fazer aparecer um monte de espinha na tua cara, Mari. Pergunto para vocês que não são nem da área médica, essa menina tomará essa pílula, sim ou não? Ah, Benita, agora quebrou nossas pernas aqui. O que eu estou dizendo? Que a gente, sabendo disso, transforma a nossa maneira de conversar com eles. Usa isso na prática. Então, quando eu sentar com uma menina no meu consultório, talvez antes de ficar dando aulinha de pílula, eu sente com a menina, vem cá, mas o que tuas amigas hoje andam falando de pílula? O que teus amigos hoje andam falando de maconha? O que tuas amigas andam falando de comer um alface em 10 pedaços, depois vomitar escondido da mãe? Isso é muito mais interessante, porque você, sabedor dessa característica, usa na prática, né? Eu só estou colocando grupo, porque grupo é mais fácil a gente compreender, e grupo é uma característica claríssima desse momento. Então, o que eu quero tentar te mostrar nesses próximos minutos é o que a característica do adolescente pode nos ajudar no approach, na abordagem dele, quando nós conversamos, quando nós orientamos. Grupo hoje não é só grupo melhor amigo não, hein, turma? Grupo hoje passa também por uma questão de virtualidade, tá? E aqui existe um assunto, isso aqui merece também uma outra aula, mas hoje eu quero só tocar num assunto sobre saúde digital dos adolescentes, que para a gente é importante no tema automutilação e no tema suicídio, que é uma entidade chamada FOMO. FOMO é uma entidade nova, ela não é uma doença, tá, turminha? Não anota aí que ela é uma doença, mas ela é lida por todos nós hoje como um assunto muito complicado, que acontece com todos nós, mas com o adolescente mais ainda. Mas acontece com você também, acontece com você, né? E nós temos essa característica hoje chamada FOMO. Isso tem um nome, chama FOMO. FOMO significa Fear of Missing Out. Medo de ficar por fora, medo de não estar junto com o outro. Então a gente vive uma felicidade do outro. Nós não vivemos a nossa felicidade. Tem adolescentes, conversem com eles. Conversem. Tem adolescentes que falam para você assim, tem sábado de noite que eu queria ficar em casa, de pantufa, samba canção, sentado no sofá, vendo Zorra. Zorra é demais, né? Zorra não dá. Mas ficando no sofá, vendo televisão.
E aí a hora que eu estou ali com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão, com o meu cachorro, começa a tocar meu WhatsApp. Vem pra cá, aqui que é bom, aqui que é legal, vem pra cá. Aqui. Isso chama FOMO. Isso é uma necessidade muito urgente de nós conversarmos com essa molecada, essa invejinha que nós sentimos do outro. Né? As redes sociais têm esse pequeno efeito adverso, que é você estar ligado no que o outro está fazendo. Então, a tua roupa está zoada, você quer olhar a roupa do que o outro está usando. A tua maquiagem está zoada, você quer usar a maquiagem que o outro está usando. O teu passeio é horrível, o teu pai é horrível, o teu filho é horrível. O legal é o pai do outro, o legal é o filho do outro, é o namorado do outro, é a foto do outro e não a tua. Isso para a gente é extremamente importante, isso merece uma aula só disso, mas é um pouquinho. Na gênese de um dos suicídios do ano passado do Band, do colégio, tinha um pouco de FOMO, tinha muito de FOMO, isso foi muito, muito pensado, muito discutido dentro da educação mesmo, essa coisa de a gente ter uma sociedade que não vive tranquilo com aquilo que é nosso. A gente só quer olhar o dos outros e só quer olhar como está a tal da felicidade. Até porque na foto todo mundo está rindo, todo mundo só posta foto rindo, ninguém posta aquilo que está ruim, só posta aquilo que está rindo. Outra característica desse momento, que eu também preciso te pontuar, e é legal você lembrar, é que o adolescente é um ambivalente. Vocês sabem disso, ainda mais na faixa etária que vocês trabalham de 10 a 14. O que eu quero discutir com vocês, isso é uma coisa séria, é a ambivalência nossa. Nós adultos também somos ambivalentes com eles. Nós ainda não decidimos, vocês sabem, infelizmente isso, o que de verdade a gente quer que eles saibam. A gente fica contando metades de história, só aquilo que nos interessa. Vou te dar um exemplo para você entender. Né? Como é que você chama? Simone. Simone, quando você tinha 14 anos, Simone, como chama sua melhor amiga? Carla. E como chama sua mãe? Dirce. Então a Simone chegou para a dona Dirce e falou, dona Dirce, eu quero ir na casa da Carla. Ela tinha 14 anos, hein? Aí a dona Dirce falou assim, não vai, Carla. Carla, né? Carla é você. Não, Simone. Não vai, Simone, não vai. Não vai porque tá perigoso aqui, não tem quem te levar, você é pequena demais, o bairro está violento, o teu primo não está aí para te levar, então você não vai. E aí a Simone, que parece uma menina mais calma, né, engoliu seco, xingou só na cabeça, mandou para aquele lugar, mas falou o quê? Fazer o quê? Não vou, sou pequena. E foi para o quarto. Quando você chegou no seu quarto, você pegou seu MP3, era MP3? Não, Discman, fita cassete. Fita cassete ainda? Você, fita cassete? Nossa! Vitrola não. Aí você pegou sua fita cassete, o que você ouvia com 14 anos, você lembra? O que você gostava? RPM? Queen, pronto, ouvia Queen. Então ela ouvia Queen, lá na caminha dela, aí aprontava alguma coisa no quarto, porque essa menina tinha 14 anos de idade, era moleca. A dona Dirce, 3 horas depois, abria a porta do quarto e falava assim, ô Simone, você não está grandinha demais para fazer isso? E falava assim, peraí, dona Dirce, ou eu sou pequena demais, ou eu sou grande demais. Isto é a pior coisa que a gente faz para adolescente. A gente fica brincando de dar e tirar autonomia. Tome muito cuidado, porque esta ambivalência do quarto não gera muitos problemas. Mas a ambivalência na esfera profissional, e aqui vocês são professores, eu sou médico, tem que tomar muito cuidado, porque isso, vou te dar exemplo, para você entender. Sexualidade. Sexualidade é um assunto importante a ser conversado com essa molecada, mas a ambivalência te persegue. Levanta sua mão direita, levanta sua mão direita, levanta. Repete comigo um mantra, a ambivalência me perseguirá. Você vai o tempo inteiro lembrar disso. Sexualidade é um exemplo, quer ver? Se eu pegar qualquer uma de vocês, professoras e professores aqui, agora, fosse comigo aqui no pavilhão do lado, uma classe de 7º ano, juntasse lá 30, 40 moleques, sedentos para te ouvir, eu tenho certeza que de qualquer um que eu pegasse aqui, mesmo sem conhecê-los, nós vamos comigo agora, a gente vai fazer uma aula show de sífilis, de gonorreia, de condiloma, de corrimento, de aborto, de gravidez. Agora, não sei se tem todo mundo aqui, se eu pegasse uma pessoa aleatória, a gente conseguiria bater um papo com eles sobre tesão, orgasmo, primeira vez. Entende o que eu estou te falando? Isso é ambivalência.
A gente só conta metade da história para eles. E a metade da história que nos convém. Por exemplo, desculpa, desde que você chegou aqui de manhã, eu estava percebendo o seu olhinho. Estou vendo o seu olhinho brilhar. Como é que você chama? Letícia. O olhinho está brilhando da Letícia. Vocês dão uma olhadinha nela aqui. Desculpa fazer essa pergunta, Letícia, mas ontem, vamos lembrar, 10h15, 10h30 da noite. Está lembrando? Você pensou em sífilis? Não, né? Gonorreia, HIV, menos ainda, né? E o olho está brilhando. Até agora. Até agora o olho está brilhando da Letícia. Né? Eu tenho colegas aí que chegam para vocês e falam assim, professora, você é a única pessoa que eu tenho para conversar, porque minha mãe é difícil, meu pai é difícil, você sabe como é que é a situação em casa. Amiga também, acho que não é a melhor pessoa para perguntar, mas sabe o Lucas, aquele gato maravilhoso, lindo, show, lindo demais. Aí ela mostra no celular, o homem da minha vida. Sabe que a gente está junto, né? E quando a gente está junto, começa naturalmente, todo mundo passa por isso. Vontade, medo. Vontade, medo. Vontade, medo. Essa é a equação maior que todo mundo tem que resolver na vida, de algum momento. Vontade e medo. Aí ela vira para você e fala assim, então, professora, desculpa, eu sei que a senhora não é profissional na área, mas como é que eu posso resolver essa vontade, medo? Quando é que a gente está preparado? Qual o melhor momento? Qual o melhor, né? Como é que a gente sente que chegou a hora? Todas as respostas são possíveis. Mas tome cuidado com aquela resposta. Você sabe o que é sífilis? Será que é isso que ela precisa ouvir? Será que é isso que o moleque e uma menina precisam ouvir na hora que dividem com vocês? Ou que dividem conosco no consultório? Né? Tá, rola, não rola, rola, não rola. E eu falo, ó, primeira coisa, deixa eu falar de gonorreia para você saber o que existe. Quer dizer, por quê? E a Letícia está virando o olho porque sífilis e gonorreia não foram a primeira coisa que ela pensou. Não foi a primeira coisa que ela pensou. Entende isso, tá? Isso é ambivalência. A ambivalência nos persegue. É busca de identidade. Isso também é fato. Eu sei que isso é chato pra caramba para a nossa prática, porque você está tendo indivíduos que, ainda mais 10 a 14 anos, que estão oscilando. A palavra mágica desse momento é uma oscilação. O moleque é pagodeiro em janeiro, é emo em junho. Como é que pode ser pagodeiro em janeiro, emo em junho? Né? E pode. Essa foto aqui é de um grupo de adolescentes da Zona Sul, que acompanha comigo. Isso aqui foi uma aula que a gente deu fora de São Paulo, aí, interativa, aqui no palco. Esse menino é o Fábio. O Fábio é o meu sonoplasta. Hoje o Adriano está me ajudando, mas é o Fábio que cuida das minhas aulas, das minhas apresentações. Dá uma olhada no cabelo do Fábio. 2 meses depois, para uma rede de televisão aqui de São Paulo, isso aqui é o sul de São Paulo, região de Parelheiros. Dá uma olhada na cabeça do Fábio. E um mês depois dessa foto, tiramos essa aqui, uma outra entrevista para uma outra televisão. Dá uma olhada na cabeça do Fábio. Quem vai falar, quem trabalha com adolescentes, quem não trabalha, vai falar assim, são três cabelos, Benito. Não! São 3 Fábios. E vocês trabalham com essa idade, sabem que são 3 Fábios. Você tem uma ideia, esse Fábio aqui gostava de Avril Lavigne. Não sei se alguém de vocês curte. Esse Fábio aqui gostava de Sorriso Maroto. Cara, como pode? De Avril Lavigne para Sorriso Maroto. Então entenda isso. Não existe para adolescente, infelizmente, assunto encerrado. O menino que é hoje de um jeito, daqui a um mês é diferente na tua sala de aula. Você tem que estar atento a isso. E também, de certa forma, entender essa variação. Né? O que é comum acontecer? Eu recebi pedidos dizendo assim, o paciente era bambambam, falava bastante, era popular e agora está mais quietinho essa última semana. Solicito avaliação. Hipótese, drogas? Maconha? Lembra que eu falei no comecinho? O pé atrás? Parece que a gente procura, né? E a gente não compreende esta oscilação. Outra característica prática é a autorreferência. Essa também é importantíssima para a gente no trabalho do dia a dia. O adolescente se olha muito. E como ele se olha muito, ele tem uma sensação de que todo mundo também está olhando para ele. E se todo mundo está olhando para ele, todo mundo é obrigado a saber o que rola na cabeça dele. Então ele chega em casa e fala assim, mãe, o que tem para almoçar? Aí a mãe fala assim, filho, eu fiz arroz e feijão. Aí ele fala, porra mãe, arroz e feijão, hoje eu queria lasanha. Tipo, você não sabia que eu queria lasanha? Como se você saberia que ele gosta?
queria lasanha? Como é que você ia saber disso? Quer dizer, o adolescente parte de um princípio de que o outro está ligado na história dele. Você marca para o teu filho chegar às 2 da manhã, teu filho chega às 4h30, todo mundo acordado, a família acordada, tia, avó, cachorro acordado. Aí você grita com teu filho, porra, filho, onde você está? Pelo amor de Deus, tua mãe desesperada, tua avó desesperada, cachorro desesperado, onde você estava? O que ele fala? Calma, calma, pai, eu estava na casa do Lucas. Tipo, óbvio, você não sabia disso? Você não leu minha cabeça? Cuidado com isso, chama autorreferência. Vou te contar uma história que aconteceu há poucas semanas numa casa do adolescente que eu trabalho aqui na região sul. É uma casa pequenininha, trabalha só eu e a secretária. E é uma correria, terça de manhã que eu fico lá. Mas hoje eu estou aqui com vocês. Eu atendi uma menina que chegou atrasada, duas ou 3 semanas atrás. Ela chegou 11h30, caso novo. Caso novo vocês imaginam, caso novo de adolescente é enorme. Aí ela chegou e falou, doutor, me desculpa, o ônibus quebrou, aquela história. Eu falei, então, Pati, chamar a Patrícia, a menina, Pati, eu vou fazer o seguinte, eu vou atender mais rapidamente hoje, como só sou eu que trabalho aqui, você vai voltar, vai ser eu também, então depois a gente te acompanha, mas hoje eu vou atender rapidamente, porque é um dia muito corrido, eu tenho que sair correndo, eu tenho HC de tarde, tenho ambulatório cheio de tarde, eu mal consigo almoçar. E eu falei para a secretária, olha que loucura, eu falei, Grazi, nem precisa abrir prontuário, quer dizer, não precisa pegar documento, nada disso. Daqui a pouco você faz isso, me dá uma folha em branco, eu atendo rapidinho e depois você completa. Tá bom. Peguei a folha em branco, levei ela para minha sala, sentei e falei, e aí, Pati, por que você veio aqui? Já fui direto, né? Porque o tempo tinha que ser mais rápido. Aí a Pati falou assim, eu vim fazer um check-up, faz tempo que eu não vou no médico. Quando ela falou isso, me deu uma paz no coração, eu falei assim, nossa, vai ser rapidinho. É um check-up. Nunca, né? E juro por Deus, na hora eu comecei a pedir colesterol, hemograma, os exames básicos que a gente faz de check-up do adolescente. Enquanto eu ia pedindo esses exames, eu fiz umas perguntinhas de segurança enquanto eu ia preenchendo. E aí, Paty, está tudo bem na tua casa? Você mora com quem? Eu moro com meus pais, está tudo bem? Está tudo bem. Falei, nossa, nada, tranquilo. Paty, na escola, tudo tranquilo? Que série você está? Estou no 2º ano, está no 2º ano, tudo tranquilo, está tudo certo. Falei, nossa, zerado, Márcio, não tem nada, vai ser rapidinho, tal. Olhando o relógio, tá. Ô, Paty, tá namorando? Tô. Vocês estão transando já? A gente transa. Vocês se protegem? A gente usa a camisinha sempre. Falei, nossa, legal. Mais uma perguntinha de segurança. Data da última menstruação. Quando foi? Só para ficar mais tranquilo. Faz 3 semanas que eu menstruei. Falei, nossa, tá zerado. Aí eu ia entregar o pedido para ela de exames, para voltar em 3 meses. Falei, não, me deu um aperto no coração. Falei, não, vamos dar uma examinadinha, né? Pelo menos uma benzidinha. O paciente gosta de ter uma benzidinha, assim, né? Então, tá bom, vai, levanta, Paty, vamos pesar. Pelo menos pesar e medir, né? Pus ela na balança, pesei, medi. Ela estava com um vestidão assim, meio largo, um vestido soltão assim. Eu falei, Paty, deita aqui, vamos pelo menos medir uma pressão, né? Só para fazer né? Deita aqui. Aí ela deitou, fui levantar o vestido dela, para pôr a barriga de fora, assim, para eu palpar. Quando eu levanto o vestido dela, ela estava com uma barriga assim, ó. Não era uma barriga de 1º trimestre de gestação. Era uma barriga de 2º para 3º trimestre de gestação. A cara que eu fiz foi essa que eu estou vendo no rosto de alguns de vocês aqui. Eu pus a mão na barriga da Paty e falei, Paty, você está grávida. Aí a Patrícia deitada começa a chorar. Ai, isso aqui que está me incomodando. Calma, Patrícia, calma, Patrícia. Levanta. Vem cá, levei ela de novo para a cadeira, sentei e falei, Paty, vamos começar tudo de novo. Por que você veio aqui? Eu vim por causa disso que está me incomodando. Tá bom, Patrícia, tá bom. E você está se protegendo, você estava namorando. Você está se protegendo? A gente estava, mas faz 3 meses que a gente não usava mais nada. Tá bom. A sua última menstruação foi há quanto tempo? Faz 3 meses que eu não menstruo. Benito, mas a menina acabara de te falar que ela menstruou há 3 semanas. E ela fala agora que faz 3, 4 meses que ela não menstrua. Ela quer te ferrar, ela quer te enganar. Não! É isso na manifestação mais pura que eu posso te dar como exemplo. O adolescente é um serzinho que olha para você e diz o seguinte, olha, eu até divido com você, mas espero que esteja claro demais para você ver. Cuidado, isso tem importância prática. Eu poderia ter liberado uma menina grávida para colher um colesterol e voltar em 3 meses. Me dá um aperto no coração quando eu penso nisso.
né? Se eu tivesse comido bola, se tivesse sido um pouco displicente. Isso torna a consulta mais difícil? Torna. Quando eu venho para uma palestra, às vezes eu fico pensando no caminho, eu vim pensando na marginal. Falo ou não falo isso para vocês? Porque isso aqui é a parte mais legal, mas é a mais difícil da adolescência, né? Minha dica para vocês: deixem claros para eles do interesse em vocês saberem da história. Porque não vai vir de mão beijada. Não vai vir entregue para vocês assim. Você não um ou outro que vai sentar e falar, professor, deixa eu sentar com você, deixa eu contar uma coisa. Não é assim. Não é assim que vem. É alguém que está te olhando e tem certeza que você está vendo isso. E eu, como professor, eu como médico, eu como pai, eu deixo isso claro para o adolescente. Perceba, estou atento a você, mas tenho minhas limitações. Não sei o que está passando. Se você não dividir comigo, eu não sei o que está passando. Então eu te passei essa sensação de vulnerabilidade. Essa aqui tem uma novidade para te passar. Não é muito novidade. Isso aqui já está mais ou menos uns 10 anos modificado, mas só para eu te atualizar, porque eu acho legal. A gente acreditava que o adolescente ele sente que ele é indestrutível, que nada acontece com ele. Não é bem isso. Hoje tem duas áreas do cérebro que estão sendo super estudadas. Tá? Não interessa, para vocês é uma parte muito técnica, mas uma chamada pré-frontal lateral, que fica aqui na frente do ladinho, e a outra lá no meio do cérebro, que a gente vai chamar de estriado ventral. Essas duas áreas têm funções. Quais são as funções? Essa área que eu pintei de verde, que fica lá no meio do cérebro, é a área da adrenalina, é a área das emoções, é a área da recompensa, é a área que faz você procurar sensações prazerosas. De maneira fácil, é o seu acelerador. Imagina um carro, é o teu acelerador. Essa área vermelhinha aqui é a área do teu freio. É aquela área que fala assim, ó, calma, pensa, respira. Assim, não toma atitudes precipitadas, não tome atitudes prematuras. O que acontece na nossa vida agora, aqui, vocês? Essas duas áreas estão funcionando. Imagina aqui, ó, uma fila no Hopi Hari, na montanha-russa. Vamos fazer uma ressonância na cabeça da molecada. Olha lá, uma área verde dizendo, uhul, legal, adrenalina, vai ser show, vamos embora. E uma área vermelha dizendo, calma, ai meu Deus, será que eu não vou na roda gigante? Será que eu não vou no trenzinho, no carrinho bate-bate? Será que eu não vou amanhã? Será que eu não desisto? Né? É assim, né? O que os caras descobriram faz uns 10, 15 anos? Que estas duas áreas têm velocidades diferentes de desenvolvimento. Agora eu vou te colocar uma coisa que eu sei que é meio maluca, turma. Esta área verde, nós sabemos, temos certeza, que com 12 anos já está prontinha no moleque, numa menina. Então esse é maluco. Toda a circuitaria, todo o desenvolvimento neurológico para impulso, para para experimentar, para sensações prazerosas, com 12 anos está prontinha no menino, uma menina. Esta área do calma, deixa eu perguntar, hoje nós temos certeza absoluta que só está prontinha no moleque, numa menina, em torno de 24, 25 anos. Não há mais dúvida nenhuma em termos de circuitaria. Tá? Por isso que vocês ouviram essa discussão meio boba, eu acho meio boba, que aconteceu o ano retrasado, de tentar mudar o nome adolescência para 24. Bobeira, isso é só nome. O importante é você saber que a festinha da faculdade é igualzinha à festa do ensino médio. Igualzinha. Quer dizer, tem dois problemas. Eles têm carro, que torna a festa um pouquinho mais complicada, e tem um pouquinho mais de dinheiro, às vezes, que torna a festa um pouquinho mais complicada. Mas a cabecinha é a mesma. O cara de 22, 23 não gosta de ouvir isso, mas é isso. Esse é o carro da professora Márcia. Olha o carro dela. Agora, olha o carro do aluno dela. É esta a ideia que a gente precisa trabalhar. E aí vem uma dica também, vamos pensar sempre em dicas. Não adianta querer massagear a área do cérebro que é pequena. A área do cérebro que não funciona. Eu vou colocar alguma coisa aqui que os senhores sabem muito melhor do que eu. Pode ser uma heresia o que eu vou te falar agora, mas é a minha leitura disso enquanto médico de adolescentes. Eu tenho uma filha de 4 anos de idade. Quando minha filha tiver 15, 13, 14, sei lá, 13, 14 anos, vamos imaginar que ela não curta muito matemática, não vai muito bem de matemática. E precisa de uma nota para passar na matemática.
Eu tenho duas maneiras de conversar com o Eduardo. Eu posso chegar para o Eduardo e falar assim, Eduardo, se você não passar, se você não for bem nessa prova, você vai bombar, você vai perder um ano, vai repetir, vai ter que fazer recuperação, né? Essa é uma maneira de massagear a área do freio. Mas a área do freio é desse tamanho. Você pode se frustrar. Ou eu posso chegar para o Eduardo e falar assim, Eduardo, se você estudar, se você passar por essa prova, você vai ganhar 15 dias a mais de férias, 15 dias a mais para viajar, 15 dias a mais para jogar o seu videogame, 15 dias a mais para namorar. Não, namorar não. 15 dias a mais para o videogame. Não é? Não é? Você está massageando uma área que funciona. Cuidado, isso a gente tem levado muito a sério hoje na educação e na orientação de adolescentes. Trabalhe com a área que funciona. Claro que quando eu mostro isso, os pessimistas da sala olharam só sexo e drogas. Não, isso aqui é muito legal. Isso aqui faz você fazer curso, isso aqui faz você pensar em trabalho, isso aqui faz você pensar em novas oportunidades, intercâmbios, um monte de coisa graças a esse acelerador grande. É que a gente vê acelerador, a gente pensa necessariamente em transa e maconha, mas não é só isso. Tem uma série de outras implicações. Então tem uma emoção que diz para ir e uma sabedoria que não existe ainda para parar. E finalmente o tempo, o relógio do adolescente, essa é a última característica que eu quero mostrar para vocês. O relógio é um relógio especial. O relógio dele é um relógio diferente do nosso, turminha. Qual que é o relógio nosso de adulto? Você vai sair agora, vai encontrar teu marido, tua esposa, teu paquera, teu noivo, vai estar passando do lado de uma avenida aqui na região leste que tem muito motel. Qual a região que tem muito motel aqui? Não sabe? A Marginal. Então vai estar passando aqui na Marginal, esse monte de motel. Que é verdade, só para chegar aqui no céu passa uns 3 motéis. Está passando aqui pela Marginal. Aí você olha assim para o seu companheiro, sua companheira, e fala assim, vamos entrar, estou com vontade e tal. Aí ele fala, ou ela fala, vamos, mas deixa eu ver uma coisa. Ixi, eu não trouxe camisinha, você trouxe? Ai, eu também não trouxe. O que faz a cabecinha de um adulto? A cabecinha de um adulto fala assim, então, vamos no Habib's. Não é isso? Vamos passar aqui no Habib's, pega uma esfirrinha e pronto, acabou. Amanhã, Burger King e tal, não é assim? O que é a cabecinha de um adolescente? Tem não, tem não. Então, vamos. É outro relógio. O que faz uma menina dormir 3 meses antes do Justin Bieber chegar no Brasil? Mas ela tem que dormir ali. Porque se ela não dormir ali, ela não vai conseguir pegar o ingresso do show. Mas amanhã de manhã, uma prova de matemática difícil, 7 da manhã, a menina enrola 1 hora no banho, 1 hora na chapinha, 1 hora no celular, e a mãe gritando, filha, vai estudar, e essa mesma menina fala, calma mãe, calma, vai dar tempo. Então o relógio é um relógio meio maluco. E eu estou dizendo isso porque a gente às vezes, cuidado, o calma para adolescente não é o calma para você. O calma para adolescente não é o calma para você. Tomar pílula na mesma hora é uma coisa para você de 25 anos. Não é a mesma coisa para a menina de 16. Eu preciso também trazer isso para a minha pauta, quer dizer, para a minha prática com adolescentes, conhecendo essa característica do adolescente. Existe hoje uma característica do tempo nosso, que é uma característica de rapidez. Uma das características pós-modernas mais importantes é a rapidez. O que significa isso na prática? Toda vez que você tem um desejo, vontade, impulso para fazer alguma coisa, você precisa de um tempo. E esse tempo é um tempo que você vai pensar. Faço ou não faço, devo ou não devo, o que a Márcia vai pensar, o que a lei diz, o que o código diz, o que o estatuto... Não é assim. É assim que a gente toma nossas atitudes. Como o tempo está ficando aceleradinho, rapidinho, o tempo está ficando cada vez mais curto. E qual é o sintoma que vocês veem hoje em todo mundo? Da vontade para a ação, o tempo é muito curto. Nós somos hoje uma sociedade que não aguenta esperar mais. Quer ver um exemplo? Comida. Como é que você comia na modernidade? Você ia num restaurante, pedia o cardápio, escolhia um prato. Ia esperar 20, 30, 40 minutos o prato chegar na tua mesa. Hoje, na hora do almoço, você não vai fazer isso. Você vai parar num fast food. Você vai pegar lá comida por quilo, pegar um prato, alface, arroz, tomate, cebola, carne e sentar e comer. Isso é rapidez. E mesmo assim, se tiver um velhinho na sua frente, com uma dificuldade de pegar a folhinha de alface, vê o que vai acontecer no seu coração. Vê o que vai acontecer com o seu pezinho. Você vai começar, anda, velhinho, anda, velhinho, anda. Você fica intranquilo até na fila da comida por quilo. Nós somos hoje uma sociedade que fica intranquila até na fila da comida por quilo.
xinga o velhinho, passa o velhinho, dá rasteira no velhinho, vira para a amiga e fala, tá muito cheio, vamos no outro, só porque tem 4 pessoas na fila, né? Essa é uma sociedade pós-moderna, uma sociedade de rapidez, sociedade de descartabilidade, é um outro valor, né? As pessoas acreditam que com uma tecla você põe, tira pessoas da sua vida. Eu vou te colocar uma experiência minha particular. Eu, Benito, não gosto de Facebook. Facebook, gosto de outros, mas Face não curto, tá? Eu deixo pouco, tive que fazer por questões profissionais. E aí um dia eu cheguei para um residente meu tem 24, 25 anos de idade, depois de 6 anos de residência de faculdade, mais 3 de pediatria, está passando comigo na adolescência, eu virei para ele e falei assim, eu não gosto muito de Face não, eu acho que eu vou cancelar a minha conta. Aí ele virou para mim, virou sério, ele olhou para mim e falou assim, Benito, mas você vai perder 2.000 amigos? Eu vou perder 2.000 amigos. Eu nem sabia que eu tinha esses amigos. Eu estava fazendo a festa de aniversário da minha filha, eu estava com dificuldade de convidar 40 pessoas, ele falou que eu tinha 2.000 à minha disposição, a hora que eu precisasse, eu precisava chamá-los. Olha que maluquice, uma sociedade que acredita que colocando uma tecla você vai perder 2.000 amigos, ou vai ganhar 2.000 amigos. Isso é uma característica nossa, pós-moderna. Uma outra característica que é a sociedade de banalização. Uma sociedade que... Eu vou te contar uma história. Atendi um menino lá na minha casa adolescente, Jardim Ângela, e perguntei para ele, fazia 6 meses que eu não via. Falei, olha, alguma novidade? 6 meses é muito tempo para um adolescente, sempre coisas novas acontecem. Aí esse menino falou assim, não, nenhuma novidade, Benito. Falei, não, é impossível, cara, você tem 16 anos, 16 anos de idade, muita coisa diferente acontece. Ele não, nada diferente, nada importante aconteceu. Eu falei, não, cara, eu só vou continuar essa consulta se pensa aí, nada importante, nem bom, nem ruim aconteceu na tua vida. Juro por Deus, galera, ele ficou 30 segundos em silêncio e falou assim, olha, a única coisa diferente que aconteceu é que meu primo foi assassinado. Eu não sei, pessoal, se esse assunto não é nosso também. Se esse também não é um assunto que merece ser pautado, discutido, conversado com essa meninada. Muito legal o suicídio que teve no Bandeirantes, depois do trabalho que foi feito com a molecada lá, vocês imaginam, uma escola bambambam, pessoal cheio da grana e tal. E é muito legal ouvir os meninos que falavam assim, agora está todo mundo querendo nos ouvir e percebendo que a gente não necessariamente não está feliz só por ter dinheiro. Foi uma sacada muito, muito inteligente que eles tiveram lá de colocarem isso. Agora percebem que, assim, que a gente quer falar algumas coisas, que a gente quer conversar algumas coisas. Não tem como saber quem vai se matar. Não queiram me perguntar se vocês podem agora chegar na tua escola e olharem para a carinha deles e falar assim, esse eu acho que vai. Não tem. O que a gente tem é entender que suicídio é uma sequência de pecinhas caindo e a gente tem como evento final o suicídio. Se a gente conseguisse, de alguma maneira, perceber as primeiras pecinhas que estão caindo nessa ideia do suicídio, passo próximo. É um trabalho mostrando qual foi a gota d'água. Gota d'água não interessa nem para você, nem para mim. Gota d'água é aquilo que vai... Qual é a última coisa que aconteceu antes de você querer se matar? Isso é meio óbvio, né? Brigou com a casa, brigou com o namorado, brigou com a escola, problema com a escola, abuso sexual, tal. Mas isso aqui não é importante. Até porque
quando você trabalha nisso, você trabalha só na última pecinha do dominó, que não tem interesse nenhum. Então não tem como prever quem vai se matar, mas eu posso te mostrar aqui nessa aula os fatores de risco. O que nós sabemos que está mais associado a esse comportamento? Primeira ideia, há sofrimento psíquico por trás. Mais de 90% existe sofrimento psíquico ou transtorno mental. Aí se você tem uma leitura um pouco mais biológica da coisa, você fala doença mental, transtorno mental. Eu prefiro falar pela própria minha formação, que é um pouco mais próxima da de vocês, há alguma coisa de errado em termos de sofrimento. Há sofrimento em quem tenta se matar, em quem se mata, tá? Os mais comuns são os relacionados ao humor. Para vocês, sem dúvida nenhuma, o mais importante são os depressivos, né? E depois vem as psicoativas, substância, psicose, esquizofrenia, que não é menos importante. Então para também com essa história de que suicídio é um assunto tosco, não é para discutir, porque cada um tem direito de fazer a gestão da própria vida. Teria se tivesse uma saúde mental plena. 95% dessas pessoas não têm uma saúde mental e você toma atitudes na vigência de sofrimento. Toda vez que você toma uma atitude sofrendo, perceba, é só você olhar a tua vida, você fez merda. Toda vez que você tomou qualquer atitude com o filho, com o marido, com a casa, tem sofrimento, deu tudo errado. Como estamos de sofrimento? Então eu vou te mostrar dados do Pense. Lembra que eu te falei? Toda vez que eu quiser te mostrar a foto do adolescente brasileiro, eu te mostro o Pense. Então tá lá, mais de 100 mil responderam, 2.630.000 adolescentes. Eu tenho hoje 16% dos adolescentes sentindo sozinhos. Então veja, eu tenho hoje 16% de adolescentes de 9º ano que respondem um questionário dizendo que eles se sentem sozinhos a maior parte do tempo, ou todo o tempo sozinho. Então isso é um sinal de atenção. E isso a gente pode conversar. Não é suicídio, não. É conversar sobre isso. É pautar isso. É pesquisar isso. É conversar sobre... Você tem uma ideia? Tem lugar do Brasil, se você pegar Rio Grande do Sul, é 33%. Bom, pensa comigo, vocês já foram adolescentes. Não existe, quer dizer, a última coisa que você pensa na adolescência é solidão. É uma palavra que não bate com a adolescência. Bate com gangue, grupo, um monte de gente. A solidão. Solidão também não é, assim, um amigo pode ser o super amigo, mas a solidão é nenhum. Não é à toa que o Rio Grande do Sul hoje tem o maior suicídio do Brasil. O maior suicídio do Brasil em adolescência está exatamente no estado onde mais adolescentes se sentem sós. 33% é muito. Perda do sono, 12%. Sentir-se que não tem amigo nenhum, 4%. Veja, a conta é simples. 4% de 2.630.000. Faz a conta. É um número que não é pouco significativo. Outro fator de risco é ter tentado anteriormente. Todo mundo que tenta anteriormente já ganha para o resto da vida uma estrelinha, sempre vai merecer uma atenção especial. Pra vocês terem uma ideia, essa tentativa anterior de se matar leva o indivíduo 10 anos depois, ainda assim, ter chance super alta de tentar se matar de novo. Tá? Então esse é um outro fator de risco que todas as vezes que vocês conhecerem, façam um asterisco, tenham essa informação com vocês. Outra população especial que já sai dobrada, ela já parte de um risco dobrado para a tentativa de suicídio, é a população LGBT. Esse grupo de adolescentes merece um carinho e uma atenção, isso merece uma outra discussão só sobre esse grupo, muito especial, é um grupo que merece muita atenção. Deixa eu te falar uma coisa que eu não te falei, já estou passando para fator de risco aqui. Teve um cara que fez um trabalho na Unicamp, que é o maior suicidologista do Brasil, o maior suicidologista do mundo é do Brasil. Ele é de Campinas. E ele fez um trabalho com a população, não é de adolescente, tá? Com a população geral, incluiu adolescentes, mas é a população geral. E ele percebeu lá em Campinas que mais ou menos 15% das pessoas já pensou em morte. Não se assustem com essa palavra, pensar em morte. Pensar em morte é comum. É habitual. Eu te falei, 15% das pessoas. Tá? Pensar em morte, alguém está pensando agora. Eu queria morrer, não estou suportando essa aula, eu quero ir embora.
Pensar em morte, eu pensei de manhã no elevador, descer para minha casa, falei, queria voltar, ficar com a minha filha, vou ter que dar uma aula lá no Ticatira, longe. Pensar em morte não é problema. Pensar em morte, não se assustem com um menino, uma menina que chegue para vocês e fala, eu já pensei em acabar com a minha vida, já pensei em morte. Pensar em morte não é problema, não tem que te assustar, não tem que fazer você chamar o diretor, o coordenador, o médico, a ambulância, trancar. Calma, pensar em sumir, todo mundo já falou isso na vida, ou muita gente já falou isso na vida, tá? Planejamento é outra história. Planejamento é fazer a carta, já anunciar, comprar uma corda, preparar o cenário. Né? Isso nós temos mais ou menos 4% das pessoas. 4%. Tentar, 3 a 4%. Tá? Então, é pensar, bobeira, 15, 20. Planejar, um pouco mais evoluído, tentar. Né? Então, essa é a escalinha que nós temos. Tá? Quem merece muita atenção? Planejamentos, tentativas. Tá? Planejamentos e tentativas. Tá? Então, o LGBT, uma outra população que merece muita atenção especial. Outra que merece muita atenção é a violência, principalmente a pior de todas, que é a violência sexual. Veja ali, ó, a chance do indivíduo se matar é 8 vezes maior nas violências sexuais. É a pior delas para suicídio. A pior delas para suicídio é a violência sexual. Como é que nós estamos no nosso país? Já te mostrei aquele dado aterrorizante. 4% dos adolescentes, 4% de 2.600.000 são forçados a transar no nosso meio. São alunos de vocês, 9º ano. 4% da tua classe de 9º ano forçada a transar. Por essa listinha aí que vocês estão vendo. Namorado, ex-namorado, amigo, pai, mãe, padrasto, madrasta e outros familiares. Bullying. O bullying tem uma característica, é um grupo bastante mais vulnerável à tentativa de suicídio. E aqui um detalhezinho que é legal vocês, professores, conhecerem. Nas meninas, o bullying independe da frequência. O menino precisa de mais cronicidade no bullying para ele tentar se matar. A menina, numa experiência, ou numa primeira experiência, já pode se matar. Então isso faz mais atenção ainda. Lembra que meninas tentam mais se matar, mas meninos conseguem mais. Isso tem a ver com o método escolhido para tentar se matar. As meninas vão de remédio, que sempre demora mais e pode dar errado. Né? Tentar se matar com remédio, você passa mal antes, vomita antes, desmaia antes, você não consegue chegar no final. E corda, tiro são mais efetivos, por isso que menino na prática se mata mais, mas meninas tentam mais. Esse é o perfil que nós temos do suicídio aqui no Brasil. Como está o bullying do adolescente brasileiro? Pego aqui no Pense. 7% dos adolescentes afirmaram que sempre, ou na maior parte do tempo, se sentiram humilhados por provocações. 7% de 2.630.000. Ou seja, o cenário está aberto. Nós temos todas essas condições acontecendo e precisamos ficar atentos. Olha, eu tenho praticamente 40% já viram alguém ser discriminado na rede. Eu estou falando agora do bullying da internet, do cyberbullying, do bullying. 40% dos adolescentes já presenciaram algum tipo de violência digital, a violência na rede. Quais os motivos? Vocês sabem melhor do que eu. Cor ou raça, aparência física e gostar do mesmo sexo. São as três pedras de sapato de intolerância que nós temos entre os adolescentes ainda. Né? Isso aí vocês devem conhecer e saber como trabalho melhor do que eu, porque isso é pauta de educador discutir esses fenômenos relacionados à intolerância. O que é fator protetor, então, Benito? Se você mostrou para mim quais são os fatores de risco, quais são os fatores que protegem? Não existe uma certeza disso. A gente supõe que não ter risco já é bom. Não tem nenhum trabalho mostrando o que protege de suicídio. Existem algumas ideias. Religiosidade, estar mais próximo com a família, estar casado, você está em dúvida se aceita ou não o pedido de casamento do namorado, pode ser uma boa, porque tem trabalhos mostrando que casado se mata menos do que solteiro, né? Mas tudo isso é uma certa elucubração, porque o que sabe são os fatores de risco. Quais são
os sinais de depressão em adolescente? Quais são aqueles sinaizinhos que a gente pede, que todo mundo que conversa, que é atento, que acompanha adolescente, são 9. Eu sei que é chato decorar, tira uma foto, também não quero falar todos eles, mas aqui está a listinha clássica do que é sinal depressivo em adolescente. Então vai lá, humor deprimido a maior parte do dia, irritado, interesse por letras de músicas que sugerem que a vida não tem sentido, diminuição do interesse em atividades favoritas, perda de interesse em esportes, games e atividades com amigos, mudança de peso significativa, isso para a gente é bastante importante, ou emagrecer ou engordar, alteração de sono, recusar acordar de manhã para ir para a escola, agitação psicomotora, conversa sobre fugir de casa, fadiga, perda de energia, perda de capacidade de concentração e os pensamentos recorrentes de morte. Tá? Só para vocês terem uma ideia, para a gente não sair fazendo diagnóstico de depressão, as 2 primeiras linhas são sempre obrigatórias, e eu tenho que ter mais 3 desses outros aqui. Ou seja, não é por um dado solto que você faz diagnóstico de depressão. Mas só para você ter uma ideia, é esse conjunto de coisas que fazem você pensar em depressão em adolescente. A gente, só uma curiosidade, não estou pedindo para vocês aplicarem isso, até porque isso é um instrumento médico. Mas na correria do dia a dia, existe um instrumento válido chamado PHQ-2. São 2 perguntinhas que você faz para o seu adolescente. Você pergunta para eles, nos últimos 15 dias, nas últimas 2 semanas, quantos dias você teve pouco interesse ou prazer em fazer as coisas e quantos dias você sentiu desânimo ou falta de esperança? E você vai dar uma nota, 0, 1, 2 ou 3, parece aqueles questionários de revista Capricho, mas se o indivíduo tiver nota 3 ou mais, é sinal de que precisamos conversar sobre depressão. Não é diagnóstico de nada, pelo amor de Deus, mas é sinal que precisamos conversar sobre depressão, né? Eu gosto de fazer isso. Eu fui fazer uma atividade em Jundiaí, no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, com um grupo de adolescentes. E a gente só de disparar o PHQ, você faz os adolescentes ficarem mais atentos. Olha, se você tem uma nota 3 ou mais nisso, converse com alguém. Converse com o teu médico, converse com o teu orientador, com o teu professor, com alguém que possa te ajudar. 3 coisinhas que você tem, quando você identifica um indivíduo suicida, 3 coisinhas que são legais vocês procurarem. Primeiro, a tal da ambivalência. Graças a Deus, ela é muito comum. Ou seja, viver e morrer se confundem. Então, por isso que toda vez que você coloca várias etapas para o indivíduo conseguir chegar na morte, pode ser que ele se arrependa no caminho. Eu vou te mostrar coisas que você pode fazer daqui a pouco, tá? Então, a ambivalência é bom quando existe. Quando você conversa com alguém que fala, mas por outro lado também tem, eu não queria, mas por outro lado eu quero sumir, mas eu também penso. É muito legal você ficar ouvindo isso, o que me segura e o que me solta do mundo. E solidão. Você, caracteristicamente, quando conversa com adolescente, vai achar desamparo, vai achar desesperança e vai achar desespero, numa sensação de que ele não consegue sair, não consegue sozinho achar uma saída. Os indivíduos suicidas são muito rígidos, eles não, por isso que não adianta chegar para eles e falar assim, vai melhorar, isso é horrível falar para o suicida, não vai. Se ele não procurar ajuda, ele não consegue sair sozinho, ele tem uma rigidez nesse desamparo, nessa desesperança. Deixa eu te falar uma outra coisa importante, que é um outro assunto que eu preciso conversar com os professores, que é a questão dos jogos e desafios da internet. Jogo e desafio, desde que você era adolescente, você já fez isso com a tua amiguinha. Lembra que você ficava brincando com ela? Eu vou tocar a campainha e sair correndo. Eu vou dar um beijo nele e sair correndo. Eu vou passar a mão na bunda de um e sair correndo. Isso aí sempre existiu. Agora, existe um outro jeito de fazer isso. Com câmera, com YouTube. Isso muda. Mas a brincadeira não é novidade, não. Não fale aí que isso é coisa nova de adolescente, porque desde que o mundo é mundo, você fazia. Duvido que você faça isso, né? Você fez isso para uma amiga sua. Aqui estão os desafios atuais, que vocês estão vendo mais. Sem dúvida nenhuma, o primeiro lugar, o mais frequente no Brasil, e esse com certeza, praticamente uns 4, 5% dos adolescentes que vocês já fizeram, são os desafios de asfixia. Todos os de asfixia.
Desde aquele clássico do pátio, onde alguém fica na parede, alguém comprime o tórax, canela, camisinha na cabeça, aquele amoeba, aquela geleia na cabeça, são os mais comuns. Muito, mas muito desafio de asfixia, tá? Tem alguns outros aí, o desafio da caneta, tá bem na modinha, as meninas ficam colocando a caneta embaixo do peito e vê quem consegue segurar, quem não consegue. Tem vários. Né? Aqui pelo menos não mostra a cara, e se não mostra a cara também, melhor, porque não mostra a cara. Que aparece em 2017 um conjunto de desafios. O Baleia Azul não tem nenhuma diferença em relação aos desafios. Só é um pacote. Veio na forma de um pacote, durou pouco tempo, agora já ninguém fala mais disso, mas foi o tal do pacote que veio em 2017. Olha o número de pesquisa na internet sobre o número de vídeos que existe na internet sobre ensinando a fazer jogo de asfixia. Vocês vão se assustar. E isso, ano a ano, como vai aumentando o tal do shocking game, que é o nome em inglês, para esse desafio de perder o fôlego, de perder o ar e ter uma experiência de quase morte, né? A descrição é que quem tem essa sensação acorda com a sensação de ter superado e viveu próximo à morte, uma viagem da cabeça da molecada. Clica o próximo. Aqui são as duas revisões mais importantes de brincadeira na internet. Clica o próximo. Está aqui só para você ter uma ideia. Mais ou menos, prevalência geral em adolescência, 7%. Esse é o número que eu queria que você gravasse. Vai variar de país a país, mas o Brasil está em torno disso. 7%, 8%. Existem coisas, por isso que é legal ética, né? Ética é esse espaço aberto para discussão, para descascar os abacaxis que vão aparecendo no nosso dia a dia. Só que para você descascar os abacaxis, você tem que ter conhecimento que os abacaxis estão acontecendo. E para chegar nesse conhecimento, você precisa perguntar. Então, espero que eu esteja sendo claro nessa manhã para vocês. Se vocês perguntarem hoje, querendo ouvir resposta, não é aquele tudo bem de elevador. Tudo bem de elevador não vale. Tudo bem de elevador é eu perguntar, já querendo que você me diga a resposta tua, né? A resposta tudo bem. Perguntar genuinamente é perguntar com interesse. Se você perguntar hoje, para os adolescentes de 9º ano, de 8º ano, de 7º ano, quantos já fizeram, ou vamos conversar sobre jogos perigosos na internet, você vai achar 7%. Se você levantar a blusinha da escola, ou não precisa levantar, mas perguntar para as meninas e meninos na sua sala de aula, quantos se cortam sem a intenção suicida. Porque tem automutilação suicida, tem automutilação não suicida, que demonstra sofrimento, mas dura pouco tempo, não é grave. Eu sei que assusta, né? Mas não vai durar muito do que isso. Você vai encontrar mais ou menos uns 15%, 20%. Se você tiver interesse em ver de verdade quanto acontece de corte no antebraço, que agora não tem sido mais no antebraço, tem sido na coxa, você vai encontrar mais ou menos 15%. Se você perguntar para os adolescentes da sua sala de aula quantos passam ou quantos trocam nudes no celular, lembrando nude é a foto de você ou de uma pessoa próxima a você pelada no celular. Não é foto de mulher pelada. Foto de mulher pelada, desde que o mundo é mundo, tem no celular não, tem, os meninos trocam, tal. Isso não é isso. Mas trocar uma foto tua, pessoal, ou de alguém próximo pelo celular, os tais de nudes, vocês vão achar mais ou menos, isso é padrão da juventude atual, mais ou menos 20%. Então, se você mexer no celular de 20% da sua escola, você vai achar 20% de fotinho deles ou de pessoas próximas a eles pelados. O que eu, com 40 anos, não consigo me imaginar. Eu não consigo me imaginar mandando nude para a Márcia. Até porque eu tenho noção do ridículo aqui, certo? Mas um adolescente hoje tem isso. Então, quando eu falo perguntem, vocês vão ouvir essas respostas, né? E não tenham medo de se aproximar, que são características pós-modernas. O shocking game, os desafios de asfixia, são desafios como perigosíssimos, porque dá uma merda nisso, tem morte, né? A gente sabe que tem. Bom, o último assunto que eu quero falar com vocês é essa ideia de que a gente não pode falar sobre suicídio. A melhor maneira de saber se uma pessoa tem pensamento suicida é perguntar para ela. Perguntar com interesse aquilo que eu falei para vocês. Perguntar, não o tudo bem de elevador. Quando apareceu o 30 Reasons, só para você ter uma ideia, a gente tinha medo do tal do efeito Werther, já saiu uma publicação agora, 2 meses atrás,
mostrando o aumento de suicídios nos Estados Unidos. Isso não aconteceu no Brasil, até porque no Brasil a série não pegou muito, né? A série, quem assistiu, mostra a cena da morte da Hannah, dura 6 minutos. Hoje eles editaram. Se você assistir de novo a primeira temporada, não existe mais aquela cena da morte da Hannah. Eles fizeram uma edição porque essa morte de 6 minutos foi reproduzida entre os americanos por alguns adolescentes. Então eles editaram, né, mostrando que o tal efeito Werther existe mesmo. Tome sempre cuidado em repercutir com muita dignidade quando você vai repercutir um suicídio, para a gente não ter esse tal do efeito Werther. Eu vou te contar a última historinha, é uma historinha desse menino aqui, ó. Esse menino aqui, vocês observaram, acompanharam ele. Deixa eu botar uma musiquinha para terminar, que já estamos há bastante tempo conversando. Esse menino é um gordinho australiano. Vocês lembram da história dele? É um gordinho australiano que sofria bullying, os amiguinhos todos deles magrinhos, tiravam sarro do moleque, dizendo que ele era gordinho, balofo, não sei o quê. E ele foi recebendo aquilo, até que um dia ele não aguentou mais. Vocês viram esse vídeo reproduziu pelo mundo inteiro. Clica o próximo, Adriano. O gordinho resolveu pegar o agressor dele, um dos magrelos que agredia ele, virou o moleque, deu um capote no moleque, detonou o moleque. Esse moleque ficou conhecido assim como a bandeira do bullying. Um menino que consegue reverter tudo, consegue virar tudo e consegue responder às agressões que ele estava sofrendo. Ele foi entrevistado depois por uma TV australiana e perguntaram para ele: qual foi o teu pior momento? E o gordinho falou assim: olha, o meu pior momento foi quando eu cheguei até a pensar em me matar. Eu queria deixar essa mensagem para vocês aqui. Passa o próximo. Suicídio é uma atitude extrema. É uma atitude extrema quando você encontra problemas intoleráveis, problemas inescapáveis, problemas intermináveis. É o fim da linha de uma série de coisas que você pode, de alguma maneira, ficar atento às primeiras pedras do dominó que estão caindo. Passa o próximo. Não tem o que eu queria te mostrar. Mas eu vou pedir então, acho que de mensagem, eu queria deixar para vocês o seguinte. Primeiro, levem em consideração essas características do adolescente. Tentem levá-las na prática. Não entendam elas apenas como algumas características assim, psicológicas deles, mas como isso pode ter interferência e como isso pode ser aplicado na técnica, na maneira de conversar com essa molecada, na maneira de ajudá-los. Tira eles também de uma posição de espectador. Coloquem eles um pouco mais participativos. Vocês escutam isso muito dentro da escola. Como adolescente também pode participar das discussões e da seleção dos temas que dizem respeito a ele. Obrigado pela paciência de vocês terem me ouvido. É bastante coisa. Isso foi uma ficada com vocês. Mas a Márcia falou, fala tudo. Ontem eu mandei um recado para ela, fala de suicídio, automutilação, adolescência, sexualidade, problemas. Ela fala assim, fale um pouco de tudo. E aí estamos quase meio-dia, mas muito obrigado.